Pronto para a gente começar. Claquete. Fala, grande Luiz Enninger! Estamos abrindo os trabalhos aqui para um bate-papo, um projeto que está iniciando de algumas gravações, alguns podcasts. Vamos bater um papo leve, fazer um flow, não na prática de mobilidade, sim um flow de conversa sobre o mundo do treinamento, sobre prevenção, sobre lesões, sobre mobilidade, um papo amplo. Fala aí, Luiz, se apresente para a galera que está nos escutando. Isso aí, bom, tudo bom, Bruno? Tudo bom, pessoal? A ideia é fazer um flow mesmo, não do jeito que a gente está acostumado em exercício, mas um flow de bate-papo. Temos um projeto aí para trazer aí conteúdos nesse formato diferente, então a gente já vai fazer esse primeiro piloto agora. Boa. A gente estava falando de fazer eu até tinha escutado, né, um podcast há uns semanas atrás, acho que um mês e meio. O Jerônimo falava sobre o Row Flow. Né? Isso é uma expressão utilizada no Jiu-Jitsu, isso é muito legal, que é nada mais, nada menos você fazer um roll, um rolamento, um rola, né? A gente fala isso no Jiu-Jitsu, né? Um rola livre, né? Então que você não finaliza, né? Você desenvolve a técnica, mas uma coisa leve e sempre sem grandes objetivos de finalizar o seu oponente. Acho que eu gostei dessa expressão e quero trazer para o nosso podcast, que a gente está só começando. Realmente aqui a gente quer falar de algumas coisas sem aprofundamento, sem aquela coisa tensa, mas que a gente traga informação. Então, resumindo, sem finalizar ninguém, mas sim falando, navegando e rolando por vários assuntos. Acho que vai ser valioso para quem já nos acompanha há alguns anos, né? Já temos aí um tempinho rodando por aí. E o papo vai ser o que mesmo, Luiz? Vamos falar sobre aquilo que a gente manja e está inserido, né? Treinamento funcional, cross-training, musculação. Vamos falar de treino. Eu acho que, inclusive, vai ser um conteúdo que vai sair, né? Ou você que já viu, está vendo hoje esse podcast, algumas semanas atrás, ou alguns dias atrás, é, é um conteúdo, um vídeo que a gente gravou, né? O que tem de melhor, o que tem de mais valioso, de mais proveitoso no CrossFit, na musculação e no treinamento funcional. É disso que eu e o Luiz vamos falar hoje. Então acaba que não é uma coisa tão direta, vai ser um pouco de cada uma das modalidades, mas eu acho que eu gostaria de abordar isso. O que tem de mais bacana, o que tem de mais valioso nessas três, né, tipos de treinamento, modalidades de treinamento? Por onde você quer começar, Luiz? Cara, eu acho que começar falando de repente por acho mais justo, pelo menos, apresentar o meu background. Né? Eu já trabalhei com treinamento funcional, com musculação e com CrossFit. Já Já trabalhei, passou nos três. já vivenciei os três. Eu já Então o Luiz tive, vai ser o melhor para dizer o que tem de melhor entendi melhor nos três. nos três. E até já passando o spoiler, eu gosto dos três, né? No jeito que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, né? Sempre é, juntar o que tem de melhor em cada um dos três que eu considero, e aí eu fiz o meu jeito de trabalhar. Mas pensando naquelas pessoas que querem escolher uma modalidade para trabalhar ou que estão querendo de repente fazer transição de uma para outra, dá para clarear apresentando esses pontos positivos, né? Eu já tive o meu estúdio de treinamento, já trabalhei com cross training, tive a escolha de cursar educação física há quase mais de 10 anos atrás, porque eu praticava musculação, gostava muito, e pelo menos na minha história profissional, o meu boom do conhecimento, quando eu estudei, quando eu mais tive estudo e consegui evoluir profissionalmente, tecnicamente, foi através das referências do treinamento funcional. Então, pelo menos na minha história, é difícil a gente escolher um sobrepondo os outros, né? Até porque os três têm os seus lados positivos, alguns defeitos, né? Porque nenhuma metodologia é perfeita, mas dá para a gente trabalhar bem com essas três modalidades. Então você pode dizer que dentro do treinamento funcional, a gente, ao seu ver e a sua experiência, a base de literatura, a base de autores, vamos dizer assim, de treinadores, Uhum. é um ponto positivo? É algo valioso do treinamento funcional? Bastante. Tanto que eu lembro uma vez, Bruno, acho que deve lembrar também, estava uma vez eu e tu e mais um colega nosso aí dando um curso lá em 2019 em Porto Alegre, que a gente acampou junto lá
na casa lá da pessoa que estava nos recebendo para dar o curso, lá em Porto Alegre mesmo. Eu não lembro quem foi de nós três que falou, mas falou uma frase que na época era polêmica, hoje eu acho que ela já não é mais tão polêmica assim, que era: o profissional que sai da musculação e vai direto para o CrossFit, ele pode ser um problema. Por quê? Porque geralmente não se estuda tanto qualidade de movimento funcional e disfunção de movimento na musculação clássica, e era uma coisa que era necessário para a pessoa ter de conhecimento quando fosse para o CrossFit. Então, é meio polêmico, mas né, já que é flow, vamos de flow. Exatamente. Porque as pessoas têm que abrir a cabeça. A gente está falando aí já Tem que abrir de a cabeça. seus 4 para 5 anos, a cabeça expandiu bastante, e contando a Isso. pandemia no meio desse pacote, né? Isso. O que que acontecia em 2019? O CrossFit ele teve aquele boom ali no Brasil mais ou menos 2017, 18, mas já existia boxe desde 2012, 2010, 14, por aí. Só que ainda o conhecimento ele não era tão amplo, difundido para todo mundo assim, né? As faculdades não falavam muito sobre isso na época, não existia curso brasileiro autoral na época. Então as pessoas tinham que buscar fora, né? Só que daí o que acabava acontecendo? As pessoas, elas queriam entrar para dentro do cross, e aí vou buscar onde, sabe? Questões de... O que é Onde eu vou beber da importante, fonte, né? isso. O que é importante que é só a carga, é bater o tempo. O que é importante? Com o tempo, foi se difundindo o conhecimento de que a mobilidade, a qualidade do movimento era primordial. Eu não posso sacrificar isso em prol do resultado. Por isso, eu acho que o treinamento funcional, para uma pessoa assim que quer estudar o movimento ou que queira treinar e melhorar a sua qualidade técnica, o seu repertório para fazer qualquer esporte, eu sem dúvida nenhuma recomendaria o treinamento funcional, porque ele tem muito foco na qualidade Ele é um treino de e base, né? isso. E o foco da qualidade, a gente sabe que ele gera um efeito positivo para o manejo de dor e o controle Uhum, de lesões. uhum. Eu tenho como monitorar melhor o meu aluno. Geralmente, o treinamento funcional trabalha com grupos menores. Geralmente, o perfil do treinador que trabalha com treinamento funcional valoriza a avaliação, valoriza Uhum. triar um pouco melhor, né, o aluno. Perfil de trabalho barra profissional. Então, eu acredito que eu, sem falar tecnicamente de treinamento funcional, mas falando do seu modelo de treino e barra negócio, ele é muito interessante. Ele realmente constrói a base do treinamento físico. Então, vai ser Uhum. bem interessante. Você falando um pouco disso, né? Voltando para trás aí, a gente teve muitos contatos, muitas amizades que a gente desenvolveu e eu observei muitos profissionais crescendo e era legal entender as vias de caminho desses profissionais, né? Acho que você já está conectando comigo nesse flow, né? O cara que cresceu na musculação, da musculação ele descobriu o CrossFit, como ele cresceu no CrossFit com a base da musculação. O cara que veio do treinamento funcional, pô, já o cara gosta de estudar, gosta de, né, realmente entender o padrão, entender como que vem as disfunções. Esse cara que tem uma base no treinamento funcional depois que ele entrou no CrossFit, como que ele se Uhum. desenvolveu, como que foi o amadurecimento dele. Então, eu acho que tem caminhos, né? Claro que a gente tenta trilhar o nosso, mas às vezes a gente já tem um background que vai sendo adaptado, vai sendo desenvolvido. Onde eu quero chegar? Eu conheci grandes profissionais que tiveram a base no treinamento funcional, né? Sim. Então, depois que eles foram para um treino mais de hipertrofia, um treino mesmo de um bodybuilding, ou até mesmo com um crossfit, que tem outros 500, a facilidade de entender quando a gente tem um problema com o aluno, quando a gente tem uma disfunção, quando a gente tem uma predisposição à lesão, é outra visão de trabalho. Ele antecipa problemas. Eu acho que isso é valioso. Isso é valioso. É bem valioso, porque isso gera tanto confiança e segurança do profissional, a gente, no caso, quando vai tratar ali com o aluno, aparece dor de ombro, dor lombar, queixa, uma queixa de um dia para o outro, ou então, às vezes, na maioria das vezes, é um susto que o aluno tem, ele acha alguma coisa mais séria, e a gente, por ter esse conhecimento prévio, a gente consegue contornar a situação. E que fique confiante e seguro todo mundo, o aluno com a gente e a gente no trabalho em si. E pelo menos a contribuição do treinamento funcional, os autores de treinamento funcional,
os As processos de escolas no avaliação. Brasil, né, Luiz? Tem Isso, boas escolas aí já há algum tempo, né, desenvolvendo metodologias bem valiosas, qualificando muitos profissionais, né? qualificando os profissionais. E que aí se o professor bebe dessa fonte, tudo eu penso que é ferramentas dentro da caixa de ferramenta do professor. Se eu tenho só um martelo, aquele antigo ditado, né? Se eu tenho só um martelo, tudo que eu vou enxergar é prego. Então, se eu tiver só um método de trabalho, Só vou martelar. talvez eu vou tentar passar um 3 de 10 de cadeira extensora para alguém que tem uma condição lá que eu não possa. O contrário também é verdadeiro. Se eu só sei trabalhar com treinamento funcional de alta intensidade em grupos, e eu tenho uma pessoa com um perfil que não gosta de treinar em grupo, ou que não gosta de alta intensidade, ela queira uma coisa mais reservada e personalizada, eu Complicou. fico refém do método e fico de Do mãos ambiente, do atadas. espaço, né? Do modelo do negócio, né? Exatamente. Então, se eu tenho chave de fenda, martelo, chave de não sei o que, não sei o que, Sim, a pessoa chega, eu consigo personalizar, adaptar, sem e dúvida. quem ganha é todo mundo. Então, já começamos pelo treinamento funcional. O que temos de valioso, o que temos assim de copo meio cheio de bom para levar no treinamento funcional é isso. Eu particularmente gosto muito do modelo, porque tem esse trabalho de base. Para mim, ele é uma boa base para outras modalidades que podem vir depois. Então, eu observei muitos profissionais que desenvolveram muito bem em várias modalidades que lá no começo o treinamento funcional era onde ele iniciou. Então, ele recheou a sua caixinha de ferramentas. E vou puxar um pouquinho a sardinha para a gente. O treinamento funcional também pela sua literatura, pelos profissionais, pelos autores, também sempre valorizaram o trabalho de preparação de movimento, trabalho de Uhum. mobilidade, trabalho de estabilidade, de trabalhar os tecidos das articulações antes do treino. Então, também tem um valor muito grande também o treinamento funcional, tem um lado positivo demais de trabalhar nessa vertente. Mas e aí? Faltou dois. Estamos evoluindo. Faltou dois. Antes que o pessoal da musculação Já fique fique brabo com a sentido, né? gente, Já comece a descer a lenha nesse podcast. é que o que que acontece, assim, minha opinião, um dos problemas da musculação que eu vejo hoje em dia não é profissional, não é método, é às vezes o clima, o ambiente que se instala em alguns lugares que as pessoas praticam musculação. Porque o método de musculação em si, ele é muito bom. Ele beira a perfeição se tivesse o foco da qualidade de movimento, preocupação com a avaliação funcional dentro das prescrições clássicas de musculação, já seria o treinamento funcional, Sim. Eu né? acredito, Luiz, a gente acompanhando já há alguns anos a atividade física como um todo, eu como fisioterapeuta, também como professor e junto nesse meio, a musculação mudou bastante. Ela evoluiu bastante. Ela Sim, evoluiu não pelo método de treinamento, acho que ela evoluiu pelo perfil do profissional que amadureceu, que abriu a cabeça. Antigamente, e até ainda temos muitas academias assim, muito engessadas na máquina. Hoje a gente vê academias que têm a máquina, mas tem uma área mais de exercícios livres, a própria barra do LPO, kettlebell, um ambiente para trabalhar um exercício mais funcional, né? Funcional, porque, né? Acho que até um outro podcast a gente vai falar do que é funcional, o que não é. Mas não é uhum, hoje, não é hoje. A gente pode deixar isso para um próximo, para a galera, quem quiser também pode comentar. Mas realmente ela expandiu um pouco sua visão, né? E ainda mais as grandes redes trazendo para dentro de uma academia o próprio box de CrossFit, né? Porque não podia perder cliente para os boxes de CrossFit que estavam crescendo aí nos anos passados. Então amadureceu bastante a estrutura, mas eu vejo que o profissional que está ali dentro também começou a ver diferente, né? Começou a utilizar mais ferramentas do que só a máquina. exatamente. Porque o que acaba acontecendo, assim, é, o fato de o treinamento de musculação ser personalizável para qualquer tipo de pessoa. E aí, acervo de máquina e ferramenta, que a gente acabou de comentar, Bruno, é muito grande dentro de uma academia. É possível fazer 9.999 treinos para a mesma pessoa. Então, daí, se o professor tiver repertório, souber avaliar, souber linkar a ideia da pessoa, a expectativa do cliente, o repertório que o professor tem para trabalhar, ele consegue formatar ali um serviço bacana que a pessoa goste de fazer, que a pessoa tenha resultado, qualquer tipo de resultado, porque é personalizável.
Aí, o que o Bruno tinha comentado, as pessoas têm amadurecido muito, assim, nos últimos, acho que 10 anos por aí, em colocar mais qualidade nos treinos, e os empresários das academias também notaram que o desejo das pessoas, dos clientes, né, o público consumidor, também foram para esse lado de não simplesmente querer coisa nova, mas também olhar com atenção para outros tipos de treinamento dentro da academia. Os funcionais, treino com material diferente, kettlebell, TRX, essas coisas. E porque o que acabava acontecendo, ainda acaba acontecendo às vezes, as pessoas largam da musculação porque é chato, monótono e Ah, sim. repetitivo. Mas isso é um lado negativo mesmo, né, Luiz? Se não souber montar um treino interessante, diferente, acaba caindo na mesma coisa sempre e as pessoas até se dispersam muito, né? Porque é, eu tenho que controlar meu tempo. Se eu não controlar meu tempo de descanso e respeitar realmente o que foi prescrito, eu converso mais. Dar-se a condição de levar o celular para uma área de treinamento, que no treinamento funcional e no CrossFit isso já não acontece, né? É raro isso acontecer. Até as pessoas costumam deixar ali naquele nicho, naquele espacinho, essas coisas. Então, assim, eu entro para treinar realmente focado no treino. Musculação não, ela acaba tendo um lado negativo muito grande, que é essa dispersão que acontece, batendo papo e o celular na mão, que hoje todo mundo tem o celular na mão, não tem jeito. Então é um lado negativo, acaba que a gente tem que ser mais É, exigente com a gente mesmo para fazer funcionar, entendeu? isso é a virtude e o veneno da musculação ao mesmo tempo. Porque, assim, virtude é personalizável. Eu posso montar qualquer coisa para o meu aluno, posso montar qualquer coisa para mim. Eu posso treinar força de powerlifting dentro de uma academia tradicional, academia de bairro. Posso, claro que posso. Opa, Agachamento, terra, supino. Posso fazer um treino de bodybuilding clássico também, segmentado, divisão A, B, C, D, E? Posso. Posso fazer funcional circuito? Posso. Posso fazer 1 hora só de aeróbicos e ergômetro? Posso. Mas justamente porque eu posso, é como se. Ai, me falta agora a palavra para achar. O foco da pessoa acaba sendo dispersável, a pessoa tem dificuldade de focar, todo dia ela pode fazer alguma coisa diferente. Isso de repente dá uma sensação, uma falsa sensação de que ela pode escolher tudo. Só que daí, se ela não exatamente. está comprometida com uma Fica. regularidade, uma É, continuidade, uma seriedade ali, respeito ao descanso, à ordem do professor e tudo mais, é natural que a pessoa eu, se perca e eu, saia. sim, e eu particularmente visualizo que a musculação tem um lado. Eu vou falar do positivo pra galera daqui a pouco, tá? Eu vou entrar no positivo, vou deixar uns minutinhos ainda pro positivo. Mas tem um negativo da musculação que não é um treinamento em grupo. Dificilmente você tem uma motivação naquela comunidade sua. Então, às vezes você vai com uma dupla de. Bom, eu, meu amigo, minha amiga, um casal treina junto para um puxar o outro. Mas a tendência realmente é difícil isso acontecer. Que no treinamento funcional eu tenho ali um pequeno grupo, ou então o CrossFit esquece, cara. Ali aquilo ali é o carro-chefe, todo mundo junto, motivado, e aquilo para mim, que é o que eu vou falar daqui a pouco, é um diferencial monstruoso do CrossFit, que é o treinamento coletivo. Entendeu? Isso para mim é um ponto positivo demais, faz com que, né, o sucesso que o CrossFit tenha. Mas falando de ponto positivo da musculação, para ninguém ficar chateado comigo, eu acho que é um dos poucos. Primeira coisa, até como fisioterapeuta, eu preciso da musculação para um momento de recuperação, um momento de uma reabilitação. Por que eu preciso da Uhum. musculação? Porque ela é mais protetora, ela traz uma certa segurança. Então, numa fase de retorno, ainda não liberado para uma atividade completa, a musculação vai ser muito boa de introduzir porque eu tenho esse conforto, eu tenho essa segurança. Somente se eu trabalhar com uma pessoa um pouco mais de idade, se eu 60 ou mais. Então, é um valor muito bacana a musculação nesse ponto. E outro ponto que eu falo por mim mesmo, já bati os 40, né? Então, ela tem que fazer parte da nossa vida, cara. Porque o treinamento resistido da musculação tem um valor muito grande. Que às vezes a gente não vai conseguir isso no CrossFit e talvez a gente não consiga também tão bem no funcional. A musculação vai trazer isso para membros superiores, para membros inferiores, para tronco, só É, realmente saber fazer um bom treino, uma boa programaçãozinha. Então, esse treino resistido, esse processo de gerar um trabalho mais isolado de força, sabe? De você querer definir, trabalhar um pouco mais aquela fibra, daquele jeito, daquela XPTO. Aí os bodybuilders vão saber melhor do que a gente sobre isso. É na musculação que eu vou conseguir fazer isso.
É. Sabe o que que é o engraçado, assim, o hilário? É que no papel e no livro, o treinamento funcional é perfeito, a musculação é perfeita e o crossfit é perfeito. Só que daí na prática mesmo, se a gente entrar dentro de uma academia que tem as três fachadas na frente, dentro do funcional, a média das pessoas que preferem funcional não são todas, mas já são pessoas que não gostam de treinar. São pessoas que gostam de se divertir. Pelo menos foi isso que eu sempre recebi para mim, a carreira inteira. Na musculação, são pessoas que gostam de treinar, gostam do apelo estético e já procuram musculação para isso. Não vão no funcional. Porque sabe que daí no funcional, o foco daí não é a estética geralmente. Tem locais que trabalham, mas não é isso que geralmente é vendido. Enquanto que no CrossFit, o cara que procura o CrossFit, ele já tem um temperamento um pouco mais de galera, dessa Coletivo coisa mesmo, né? De comunidade, fervorosa, um treino de fervoroso, desafio. isso. E aí a musculação, ela ganha de goleada do funcional e ganha de goleada do CrossFit nisso que tu acabou de falar. Se uma pessoa tem um caso sério de dor, lesão, ou um caso que ela precisa realmente uma atenção mais exclusiva, é na musculação que ela vai conseguir. Ela vai precisar de um personal, um treinador ali que esteja com ela sempre. É ali que ela vai resolver o problema dela. Exemplo clássico: pessoas que têm dor no ombro para fazer pull-up no CrossFit. Dependendo do caso, eu consigo resolver com paliativos. Dependendo do caso, se eu tiro o movimento por uma semana, faço um deload e coloco alguns exercícios estratégicos ali para melhorar a função do ombro dela, também resolvo. Só que aquele caso é que num treino coletivo não tem como resolver. Para onde que eu levo É, ela? é. Ela vai ter que fazer um treinamento individual. E Uhum. ela vai ter isso geralmente na musculação, porque lá eu tenho polia, tenho elástico, eu Você tenho tem área de mais peso livre. apoio, você tem mais condições de proteger e ganhar o que você quer naquele momento. A primeira vez que isso me caiu na cabeça de ter que aceitar, porque eu era militante contra antigamente, mas ter que aceitar de que a musculação ela tinha esse valor muito forte e bom, foi quando uma vez eu atendi uma moça, ainda morava em Santa Maria, ela tinha colocado prótese de silicone no seio. E eu falava para ela assim: não, você pode fazer crossfit. A gente tira esse movimento, tira esse, coloca esse e esse. Você vai fazer um crossfit. Afinal, aleatorizado, todo mundo pode fazer o scale e é crossfit igual. Só que eu ficava com a sensação de que eu estava mentindo para mim, porque no fundo, eu sabia que ela precisava de um treino individual, mas beleza, vamos seguir o que a cartilha manda. Resultado, ela não se sentia segura para fazer o cross, mesmo tendo 6 coaches falando para ela de que tudo bem, a gente vai cuidar de ti, é treino em turma, mas fica um coach aqui só para ti. Então, olha o ponto a volta que teve que se chegar para não perder o cliente. Sim. Ela acabou preferindo musculação, com razão, porque daí ela pôde fazer só os exercícios no ângulo específico que ela podia fazer no pós-operatório, com a carga específica que a condição dela deixava e na duração de tempo necessária para voltar para o CrossFit. Ela acabou voltando depois, deu tudo certo, mas teve que ir para a musculação no pós-operatório. E não teve nada de errado disso. É isso aí. Então aí eu comecei a mudar meu ponto de vista, de que não, realmente, cara, não dá para ser tribalista no treinamento, de querer ser super fã só do negócio. Ah, ou não. A gente não pode ter mais aquela pegada de chita, né? De, é isso, E tá. entendeu? Não é, cara. A gente tem que saber ter uma boa cartela de alternativas, uma boa caixa de ferramentas, que nem você falou no começo desse podcast. Se a gente não tiver isso, a gente fica muito preso. Ou então a gente abraça uma coisa e vai até o final, mas não é tão confortável fazer isso, né? Ter que brigar Uhum. por sempre por aquela técnica, por aquela ferramenta. Então a gente tem que saber tirar o proveito de todas as outras, né? Mas aí, CrossFit, o que tem de melhor? Para mim, eu defino o CrossFit como um treinamento em grupo que gera uma interação fantástica e com certeza eu tenho uma motivação diária porque tem uma variabilidade de treino, uma busca por cumprir novos desafios. Eu acho que isso, para mim, pela experiência que eu tenho de CrossFit, é o grande de fazer e de ver os outros treinar. Eu acho que é o grande diferencial do CrossFit, Uhum. esse laço de grupo e essa variabilidade do dia a dia, essa vibe, essa coisa. Eu brincava muito na Tordem e falava isso, né? Meu, é um aluno novo, começou primeira, segunda, terceira semana,
Algumas pessoas estavam até fazendo uma aula teste ali, aquelas 3 aulas teste do começo. Foi mordido, né? Foi mordido já? Então, Tá não, foi mordido. mordido. Não, foi mordido já era. Sentiu o gostinho daquela energia, daquela adrenalina, daquela diversão, daquela relação com a galera do seu horário, não abandona mais. Não abandona mais. Inclusive, eu acho que uma das coisas que faz a galera ficar, mesmo se de repente o box não tem o melhor material, não é o melhor lugar, é a Sim. galera, É o é a grupo, é o horário, amizade, a rede de sem apoio, dúvida, sem dúvida. amizade com os funcionários, com os colegas. Tu, quando começou a treinar, Bruno, CrossFit lá em 2000, 2000 e pouco por aí, o que que te chamou a atenção, o que que te brilhou os olhos no CrossFit quando tu praticou a primeira vez, as primeiras vezes? Eu fazia musculação e corria, era né, meus esportes. O esporte era corrida mesmo, mas a musculação era o meu complemento. Era isso que eu tinha de experiência. Do final de 11 para 12. Realmente, assim, a informação naquela época era super rasa, realmente era, e durou um bom tempo ainda. CrossFit era tomar pneu, entendeu? Era aquilo. A gente sabe que isso é nada sobre CrossFit, é isso, nada. Isso aí somente era vídeo de internet. A gente tinha um problema, né? Se você fizesse uma busca na internet naquela época sobre CrossFit, aparecia muito CrossFit Games. E vinha essa coisa muito louca da prova, dos tipos de prova, daquela coisa de monstrão, as moedas gigantes. E, putz, cara, a CrossFit é muito diferente daquilo. Então, até foi ruim para a própria CrossFit naqueles primeiros anos o misturar competição com mudança de vida, com saúde, né? Com o estilo de vida que o CrossFit traz. Então, depois de um tempo, a CrossFit até começou a se tocar com isso e tentou separar um pouquinho mais as coisas, né? Uhum. E conseguiu até. Mas resumindo, o que me atraiu realmente é uma novidade em relação a movimentos, que eu não conhecia, eu não tinha noção nenhuma que era levantamento de peso olímpico. Ginástica também. O que é ginástica olímpica? A gente vê ginástica, até o LPO também, 4 em 4 anos em Olimpíadas. E é isso. E se é que você assiste a Olimpíada, legal, fanático, porque eu gosto de esporte, eu fico vendo. Porque senão também você não vai assistir essas coisas. Vai deixar passar. Ou então porque a gente teve um atleta ou outro em algum momento que tinha uma certa visibilidade nacional ou internacional e a gente acabava acompanhando ele. Tirando isso, zero experiência. Então acho que foi a novidade que me atraiu no primeiro momento. Depois que eu entrei, é o que eu falei agora há pouco. É o relacionamento com o grupo, com a galera. Eu acho que é a novidade a cada dia de treino. Eu acho que a sensação de se superar da treino, você sai sim, cara. Não, desculpa dizer, né? Eu falei muito bem da musculação, falei muito bem do treinamento funcional, mas eu acho que dificilmente você sente se superar a cada dia nos outros treinos. O Por- CrossFit, você é, sai todo dia possivelmente com uma superação. Ou é com um padrão de movimento um pouquinho melhor, ou é com uma progressão naquele exercício que você conseguiu hoje fazer, ou é com uma carguinha um pouco maior, ou é com um tempo melhor do que outra vez, ou do que o seu colega. Então, assim, todo treino, eu falo de boca cheia, a gente consegue uma pequena superação que seja. Então, isso é algo, assim, muito motivacional. não é bem por aí. Eu lembro que na época da faculdade eu conversei com um professor meu eu acho que ele dava aula eu não lembro se era psicologia do esporte ou desenvolvimento motor. Felipe Chuk, ele é um dos caras mais citados aí, descobri depois, né? Que pena que eu não aproveitei mais na época. Ele é um dos mais citados nessa área eu acho que é saúde mental e esporte no Brasil. E uma vez saúde mental, esporte, cheguei nele e perguntei, professor, e qual é o segredo do CrossFit? O que no teu conhecimento tu enxerga que o CrossFit, qual é o segredo dele? Por que as pessoas ficam viciadas e doidas e trocam todas as roupas do guarda-roupa, só usam Metcon e camiseta da Reebok? Por que isso? E ele falou, cara, 3 fatores na opinião dele, né? Ele nunca escreveu nada e tal, mas ele conseguia enxergar isso baseado em todo o repertório dele aí de 20 anos de pesquisa. Ele disse que era uma dessas coisas que tu falou, Bruno, que é a sensação de se superar a cada treino. A segunda coisa, se eu não vou me esquecer, é a sensação de domínio de uma técnica nova. Então, se aprendi a fazer o double under, a pessoa se sente melhor. Por mais que seja uma coisa o que é o double under perto de um boleto? Nada. Mas é um double under, a pessoa se sente bem. Um pull-up, o primeiro pull-up, Pô, a ah, galera filma o primeiro bar deu muscle uma, up, o primeiro deu pull-up, uma. abandonei o elástico, agora faço sem lá. Pô, cara, Tem gente é que o que eu chora, falei, cara, são é uma energia pequenas. incrível. Você vivenciou isso com seus alunos. Eu vivenciei isso no meu grupo treinando junto, eu mesmo superando meus desafios. São pequenas pílulas que a gente consegue dia a dia, cara. Isso é muito louco. E a pessoa se sente bem, ela se sente útil para ela mesma.
dado a uma atualidade que a gente vive, que as pessoas se sentem inúteis, cara, isso tem um valor agregado absurdo, absurdo. E o terceiro ponto, se eu não me engano, é aí sim comunidade, amizade. Então, evoluir a cada treino, melhorar a sua dificuldade e as pessoas. Então, esses três juntos, inclusive ele até foi longe e disse, não, se tu conseguir colocar no teu serviço essas três coisas, corre para o Sucesso. abraço. Foi o que eu tentei Sucesso. fazer. É. Olha, E, Luiz, cara, isso passa. para mim, um momento nostálgico, e quem treinou CrossFit, quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, sabe disso. No final de um WOD, né, de um workout, e, poxa, tem gente que já terminou, passou 1 minuto e meio, 2 minutos, até um pouco mais, dependendo do WOD, tem lá os 2, 3 finalizando, às vezes vai sobrar aquela última pessoa. Aquela última pessoa não é o mais lento, não é o mais fraco, não é a mais fraca, é a última pessoa que os demais que já terminaram estão em volta dela, motivando ela ou ele a finalizar. Vamos dar E uma mão. vamos lá, falta só mais 5, contando. 1, 2. Cara, isso aí, se você que está assistindo a gente nunca viu, pega aí, faz um Google aí, você vai ver, ou assiste uma pequena competição no final de semana, ou vai visitar algum box de CrossFit bacana que tem uma metodologia, uma estrutura legal. Isso é uma energia única, que você está no final, mas você se sente especial porque as pessoas estão te motivando, estão te dando pilha para você terminar e depois todo mundo se abraça e finaliza aquele treino junto. Então, isso é algo que eu já pratiquei algumas modalidades, já vivenciei alguns esportes, mas não vi em outro lugar não, cara. É uma energia que o CrossFit Não, traz não se vê. poderosíssima. Raras as pessoas que treinam musculação treinam nessa pegada aí de não, não, vou contigo. Raras são as pessoas. Porque como musculação é muito, muito, muito comercial, tem a galera que vai lá por conveniência, não é mesmo comprometimento, assim, na maioria, né, no Sim, geral. E o treinamento funcional, como ele tem um viés de reabilitação, de qualidade, alguns profissionais e pessoas fazem a dissociação entre o incentivo de dar o máximo com movimento errado ou qualidade de movimento. Que eu é, tenho meu próprio pensamento, acho que não é bem por aí, dá para a gente ter os dois, né? Aí levanta-se mais uma questão, movimento errado machuca ou não? Que a gente já tinha falado algumas vezes, né? Não dá para exatamente. não dá para botar O todos os ovos na mesma famoso, cesta. né, terrorismo biomecânico, né? Mas aí o que acontece? Essa energia do cross, da galera se apoiar, é uma das coisas assim que dá gosto de trabalhar, dá gosto de ver, dá gosto de treinar. Muitas pessoas têm 10 anos aí de cross a fio e não é difícil a gente achar, por exemplo, relatos de pessoas conhecidos nossos assim que praticam e dizem, cara, eu tô vindo há 1 ano direto, só faltei se fiquei doente, eu nunca tinha conseguido fazer isso antes na Exatamente. outra coisa que eu praticava, seja essa coisa qual for. Exatamente. Porque esses três componentes juntos, e aí dou crédito aí pro meu professor, que me falou a primeira vez, é realmente, cara, o cara que criou isso, não sei se o Glassman criou intencionalmente ou não, foi um gênio. Eu não sei. Ou sortudo ou gênio. Eu acho que ele deu muita sorte, cara, de outros profissionais abraçarem o raciocínio dele, a metodologia dele e ser o que é, né, a história do CrossFit. Não sei. Mas aí deve ter gente escutando a gente, mas então o CrossFit é maravilhoso, é tudo isso, é um, né, Não, tem o seu lado ruim, entre aspas, né? Tem os seus pontos negativos, tem também o copo meio vazio, não é tudo meio cheio, não. É que é claro que esse podcast a gente quis abordar realmente o que tem de bacana, o que tem de interessante, o que tem de diferencial, por que eu devo fazer dentro do CrossFit, treinamento funcional e da musculação. Mas é óbvio, a galera bate muito no CrossFit por causa de lesão, bate muito no CrossFit também essa pegada meio militar, de gritaria, pressão, tal, superação, de perder a mão em alguns momentos. Eu acho Uhum. particularmente o lado negativo do CrossFit, eu acho que está muito em profissionais não capacitados, não qualificados, locais que não zelam por uma qualidade, pelo um bom atendimento, pela uma prevenção também associado ao treinamento. Acho que esses locais que realmente estão considerando o aluno um número na planilha do que uma pessoa lá dentro, um ser, uma pessoa que precisa ser bem atendida e levada ao longo da sua jornada de exercício, esses sim estão trabalhando mal, esses sim estão fazendo aí um lado negro aí, né, da modalidade. Não, isso é verdade.
Tem muitos. Isso acontecia principalmente lá por 2018, 19, por aí, que daí o CrossFit teve aquele hype. Se pesquisar no Google Trends, eu fiz isso esses dias até. Eu vi um vídeo de um britânico que falou sobre o CrossFit estar morrendo. Só que isso era uma análise baseada em rede social, não necessariamente técnica de trabalhar assim. Ele pesquisou os perfis das pessoas mais influentes do CrossFit, viram que eles tinham menos seguidores do que as pessoas do fitness musculação tradicional, internacional, e ele olhou os termos CrossFit, CrossFit Games e mais alguma coisa, e olhou a tendência de 5 anos de pesquisa. Sim. E acontecia que nem o gráfico do dólar, ele teve seu pico em 2017 e 2018, depois ele começou a cair, na pandemia caiu, voltou para uma lateralização e depois tendência de queda. Então ele desenvolveu a ideia dele por que o CrossFit estava caindo, né? Mas era uma análise baseada em publicidade e marketing. Só que, né, colocando a minha visão de Brasil assim, acontecia isso que tu falou, Bruno, de que e aí já não é uma coisa exclusiva do cross, mas acho que da educação física inteira assim acaba acontecendo. Que o cara que abre empresa, ele é professor, ele é um craque professor, mas às vezes como empresário falta um pouco. Então, eles têm essa virada de chave, a galera tem essa virada de chave depois de um tempo que ele começa a ver que, opa, preciso me especializar também na parte administrativa. E aí, lá nessa época aí que o CrossFit teve esse hype, abriu bastante academia que vamos botar a galera para treinar. Sim. Não tinha Vamos nem botar. professor para dar aula, Luiz, né? Lembra? Não tinha gente capacitada a entender o raciocínio, a metodologia, o estilo de trabalho do CrossFit em si, né? Eu lembro muito disso. Você não tinha com quem contratar. Se você tinha dois, três professores, era perigoso alguém vir lá e roubar o seu professor e levar e Uhum. pagar mais e tal. Até inflou um pouco a hora-aula naquela época, entendeu? Porque realmente não tinha gente capacitada a entender sobre o CrossFit. Boa E aí, metodologia. claro, e aí veio os próprios cursos da CrossFit no Brasil, rodaram bastante, cresceram muito, mas bons cursos também no Brasil da modalidade, no estilo de treinamento, e isso foi capacitando, nada como o tempo, né? O tempo vai passando, vai capacitando mais, Tempo as tá coisas vão batendo. melhorando, né? Hoje quem faz coisa errada é porque parece que gosta, porque realmente tá nem aí pro negócio e não se preocupa com o cliente, com um trabalho mais premium, né? Que a gente zela aí no geral quando a gente fala sobre isso. Esse problema do egresso das pessoas do cross, seja do CrossFit, do CrossTrain, que as pessoas saem fora. Eu até estava conversando com a Lau esses dias aqui em casa. Lau, para quem não sabe, ela é minha esposa e é professora de educação física também. Ela é coach personal e a gente conversa muito sobre isso e conversamos sobre o vídeo desse cara, né? É o Tim Ritchie. É um cara, um polacão meio barbudo que faz uns vídeos de cross. Ele é muito vlogueiro ainda, faz vídeo de treinamento. E lá eu perguntei assim, lá, o que tu acha da opinião desse cara? Realmente o CrossFit está morrendo? Ela falou, olha, né, não generalizando, mas o que a gente observa em uma boa parte das vezes? Em alguns boxes é dado bastante atenção à pessoa avançada, é dado bastante atenção às pessoas que já treinam bem. E às vezes, sem colocar a culpa em ninguém, acaba sendo meio generalizado, seja coach, seja estagiário, seja o dono, seja os próprios alunos que se fazem as panelinhas. Mas o que é o produto final? O iniciante se sente deslocado. Ah, eu não vou treinar, é só eu que uso caixa para fazer pull-up. Ah, eu não vou treinar, é Ele só se eu que sente tenho que usar um deslocado, né, kettlebell. perante a média, né, a maioria, né? Eu não vou naquele horário, é só eu que uso kettlebell de 8, as meninas usam kettlebell de 16, é o dobro, né? Então a pessoa acaba, eu vou sair fora, né? Mas a gente Mas sabe, eu escuto muito e já falei muito que o iniciante tem que se sentir parte. Só que às vezes estamos tentando vender carne para quem come sushi. Ó, Luiz, eu tenho uma observação a fazer sobre o que você colocou que é bem pertinente. Quem está escutando a gente talvez vai concordar. E pela experiência que eu tenho do CrossFit, né? Eu acredito que o modelo do negócio, não o modelo do treinamento, tá? Mas sim o modelo do negócio, ele foi contemplado para o box em si, né? Para essa academia de CrossFit, ela girar em torno de uma pessoa, do head coach. O modelo foi feito assim. Tem uma pessoa que centraliza a informação, o conhecimento. Então pode perceber que os alunos seguem o head coach, né? O que o head coach faz, diz, as pessoas vão caminhando nessa direção também. Então onde eu quero chegar?
Por isso que todo mundo quer iniciar ou está buscando um box, busque com bastante calma, porque tem perfis de boxe de CrossFit, Uhum. porque tem perfis de head coach. Então, o box ele é um espelho do head coach, Sim. tecnicamente, mas também na sua gestão, porque até quem não sabe, né, a CrossFit exige que essa pessoa tenha o Level 1. O Level 1 é um curso de final de semana que realmente não capacita ninguém a dar treinamento, capacita a CrossFit a você poder usar a marca deles, ok? Mas centraliza em cima de uma pessoa que faz a programação, né, que prescreve os treinos. E ele é o líder da equipe técnica, dos demais professores, mas também é o líder dos seus alunos. Então, onde eu quero chegar? Cara, se esse head coach é um cara de competição todo final de semana, que é um cara que gosta de treinar pesado, ele vai levar isso para os seus Isso alunos. para programação. Ele vai, é o perfil dele, é o jeito que ele respira. Então, tanto Isso. os professores quanto os alunos vão ter essa pegada mais competitiva. Ele vai querer levar a galerinha no final de semana para o campeonato aqui, na outra cidade ali, vamos fazer o Open, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, tem de tudo, gente. Você E o busque. contrário também é o verdadeiro também. Se o dono não gosta de competir, ele é mais funcional, mais wellness, o box também vai ser treino Exato, wellness. mas é isso que eu estou dizendo. Então tem vários perfis de professor, né, de treinadores, de head coach, e com isso o box vai ter o seu estilo de vida ali dentro, né? Então tem gente que chega, nossa, treininho é de boa, tal. Não, é o perfil, um perfil mais endurance, é um perfil mais LPO, tem ali o cara, não, esse head coach tem uma baita experiência na ginástica, pô, então ele respira ginástica todo dia, cara. Nas vezes Ele na bota a semana. ginástica direto, porque é o negócio do cara, tal. Então assim, é interessante, né? Porque a CrossFit não exige a metodologia. É o professor, a equipe, é o head coach que define como vai respirar um negócio ali dentro, né? Então, por um lado muito bom, por um lado um pouco ruim, porque perde um certo padrão, né? Você não acaba encontrando um box igual ao outro box da CrossFit, não são idênticos. Vai depender de quem comanda aqui, o que eu acredito ser bom para os meus alunos, o que eu acredito ser bom, né, de entrega. E aí vai ter as variações. É bem isso aí. É que nem chefe de cozinha dessas cozinhas finas. Tu vai lá para provar arte do chefe, diferente de um buffet livre que tu vai para encher a barriga. Exatamente. Então, você vai no sushi, ou você vai na carne aqui no Vai para steak, comer a ou arte do você vai na chefe. massa. Você tem que saber que É, está indo para isso, né? Eu quero comer massa, mas cheguei no cara do steak, do churrasco. Não, peraí, pô, é. como você está me dando churrasco? Eu quero massa, mas então você veio pro lugar, chefe, atravessa a rua ali, que é a massa. Um cara que falava isso, ele até tem uma frase mais formalizada, o nosso amigo Jonas, lá do CrossFit Floripa, ali de Floripa. Uhum. Não vou me esquecer, primeira vez que eu acho que eu conversei com ele isso, eu estava fazendo uma mentoria com ele na época que eu tinha a minha academia lá em São Borja. Ele disse, cara, o box tem a academia em si, não só CrossFit, a Sim. academia tem a cara do dono. Se o dono paga as contas, a academia também vai pagar. Se o dono, eu achei fortíssimo isso que ele falou, porque é muito verdade. Olhando para a galera, meus amigos que têm academia, veja o espelho deles, vendo o concorrente também vi. Se o dono é limpo, a academia também vai ser organizada e limpa. Só que se o dono é um sanguinário na programação, ele gosta de treinar até se matar, a programação dele vai ser assim. O contrário também, não, o dono gosta de corrida, vai ter corrida 5 vezes na semana É... no box. Não, o professor é um tarado da mobilidade, vai ter um monte de foco na qualidade do movimento na programação dele. E, e ao mesmo tempo que isso é uma virtude, também pode ser o veneno em alguns dos casos. O lugar pode ser famoso e chamar muita atenção por causa do perfil do dono, só que às vezes o lugar pode estar declinando no número de alunos, na receita. Às vezes a gente acha que é material faltando ou o professor que é ruim, mas às vezes é o espelho e pode estar trazendo essas limitações e esse efeito deletério. E aí tem que fazer um grande exame de consciência para saber o que está acontecendo ali. Sim. Mas, em suma, né, para se encaminhar para o fechamento do papo, eu acho que não tem segredo, cara, desde que a pessoa conheça as três modalidades, saiba tirar o melhor extrato, a melhor polpa de cada uma delas. A musculação não é ruim, a musculação é boa, não é perfeita, mas é boa. CrossFit também e o funcional também, Ó, né? e para a gente canalizar aqui e fechar, chega ao ponto de, se a gente for um pouco frio e observar as academias e as tendências, quais são? Se o cara é CrossFit, ele já arranjou um espaço no mezanino, já arranjou um espaço no canto, já colocou uma mecânica, já colocou um pouquinho de musculação. Tô falando mentira? Uhum.
Hoje, Sim, muitos alunos pedem ter esse recurso ali dentro. E ele já começa a usar também junto com o cross, ou dá uma opção também do cara fazer num contraturno, no outro momento, o treino de isolado, um treino resistido. Então isso já começa a acontecer. Já vi muitos centros de treinamento funcional puro já colocar uma airbike. Pô, uma bike. O SCT lá de Vitória, eu brinco com o Bruno Kalik, com o Gus. Kalik é funcional, funcional, graminha sintética, tatame, papapá. Já botou uma airbike no cantinho, já botou o reminho ali, já botou 3 alvos de bola ali, de all-ball. Então, assim, ele já colocou um pouco, sem perder a essência dele, da estrutura do CrossFit. Soube aproveitar a polpa. Exatamente. O próprio CrossFit, com toda a sua intensidade, com toda a sua loucura, trazendo a prevenção também, tendo um pouco mais de cuidado em regredir, em colocar mobilidade, trabalhar a prevenção, em avaliar, que é um Físio grande no problema box. do CrossFit. Ninguém avalia nada no CrossFit, entendeu? Então, eu acho que, sim, dentro do seu cenário, todo mundo está tentando trazer um pouquinho dos outros dois, entendeu? A própria Sim. musculação, eu acho que a musculação talvez é o mais rígido de todos, porque tem aquele ambiente bem estabelecido, né, estruturalmente. Mas hoje, naquele cantinho que tem 1, 2, 3 espaldares, já tem um elástico solto, já tem já um recurso para A trabalhar a grama. mobilidade, já tem um cantinho de grama, já montou um espacinho com um rackzinho no canto para fazer um exercício ginástico. Então, quer dizer, se não está 100% misturado, já tem ali seu 100%, encolheu para 70%, botou um pouquinho dos outros. E está fazendo essa mescla para atender todo mundo e seguir em frente. Então, Porque resumindo, eles viram que isso pode aumentar o lifetime value da pessoa dentro da empresa. exato. O cliente enjoou da musculação, fica aqui, tem um funcional ali. Enjoei, fica aqui, tem o cross de alta intensidade aqui. Ah, eu vou voltar à musculação. Pode voltar, fica aqui. Famosa Ele fica ali, retenção. retenção. O cara não vai embora. O cara sempre está. Se ele não quiser, ele vai trocar de serviço ali dentro. Ele pode trocar de personal pelo perfil. Vou para esse. Faço uma aula coletiva hoje, tal. Hoje eu vou pedalar no spinning, gosto do spinning, beleza. Amanhã eu vou fazer uma. E Mas assim ele ele fica fica ali dentro. dentro. Exatamente. Acho que essa é a grande dica. Em falar tecnicamente, os três são ótimos. Se você conseguir colocar na sua programação um pouquinho de cada um, é sucesso total. É isso aí, isso Fechamos, aí. Luiz? Beleza. Ó, agradecer a todos, o Luiz, né, parceiraço nosso já há uns bons anos, você que assistiu esse podcast. Estamos só começando a brincar um pouquinho, com certeza vamos trazer, né, outros colegas da área do treinamento, da área da fisioterapia, novidades. A ideia realmente não é só nós trazermos temas e eu e o Luiz falar sobre, mas sim trazer pessoas aí exponentes no assunto, em vários assuntos, enriquecer um pouquinho e bater papo leve, fazer aquele flow, aquele raw flow de informação, sem muita tensão, sem muita pressão. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo aí que deu uns minutos aí do dia para dar uma atenção para nós. Se a gente conseguiu contribuir com alguma coisa, deixa a gente saber aí nos comentários. Vou ficar bastante feliz em ler. Segue lá no Instagram, @luiseninger. Segue lá no Instagram também, @exmobility. E tamo junto. Já É isso ansioso aí. pelo próximo. Sem dúvida. Galera, forte abraço. Obrigado mais uma vez aí. Vamos que vamos pro próximo. Até mais. Feito.